Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Deus tem uma resposta para você. Você que orou, você que buscou, você que confia, você que pegou aquele probleminha que você não podia resolver e entregou na mão do Senhor. O tempo passou e parece que nada aconteceu e que não vai acontecer nada. Pregador, meu querido, houve dia mais ou menos. Houve dia tudo igual. Mas parece que nada acontece. Meu irmão, são apenas aparências. Porque Deus está trabalhando. Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. E Deus está ali observando tudo. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo que acontece na sua vida. Ele sabe quando alguém virou as costas para você, te traiu, te abandonou, te apontou, te acusou, te rotulou e te chamou de apelidos. Riram de você, não foi? Pois é. O homem te chama de apelido, mas Deus, ele te chama pelo teu nome. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre julgamentos, critérios, e nós vamos falar de conexão. O poder da conexão. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgares, ou com o critério com que julgares, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, tendo uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se a despedacem, vos despedacem. Não dei as suas riquezas, aquilo que para você é importante, aquilo que para você tem um certo valor. Não deis aos cães, não deis aos porcos. Não tenha conexão com os porcos ou com cães. Ou não tenha interação com esse tipo de perfil, de personalidade ou de pessoa. O texto bíblico aqui, o versículo bíblico, ele faz uma comparação. Porque se você perder tempo com esse perfil de interação ou até de pessoas, elas podem se voltar contra você e te devorar. Porcos e cães. O cão é considerado um animal doméstico, um animal fiel ao homem. Ou até representa um amigo. E o porco é considerado pelo judeu um animal impuro. Então, pode ser, até parecer seu amigo, você pode olhar e ver que constatar que aquela pessoa não vale nada. É uma pessoa impura. Não perca seu tempo interagindo com esse tipo de pessoas. Não deis aos cães e aos porcos as vossas pérolas, ou algo de valor. Tempo é valioso, né? Tempo é dinheiro. Bom, mas não é sobre isso que eu vim falar.
eu quero falar de critério. Porque, de acordo com os seus critérios, que você julga uma pessoa, biblicamente você será cobrado ou será julgado de acordo com o que você julga. De acordo com a fita métrica que você mede o seu irmão, você também será medido. Porque Deus, ele é justo, ele não se deixa escarnecer, meu irmão, minha irmã. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, muito cuidado com o que você anda semeando por aí. Ou com as pérolas que você anda lançando aos porcos ou aos cães. É dura essa palavra, mas é sobre isso que a Bíblia nos fala. De interação. E muitas vezes, os hipócritas querem sair por aí julgando, apontando, medindo um e outro, acusando, e não vê que também tem defeito. Às vezes ele quer tirar o cisco do olho do outro, e ele não vê a trave que ele tem no seu olho. Então, a gente precisa ser mais cauteloso, precisamos ser mais complacentes e ter menos ódio no coração. Ter mais amor. E não ficar perdendo tempo em conexões ou interações em redes sociais, discutindo, batendo boca com quem não vale a pena. Então, a gente pode evitar muito problema, evitando lançar as nossas pérolas aos porcos, os nossos valores. Mas e aí a pergunta, você é uma pessoa de valor? Você se considera uma mulher de valor, um homem de valor? Onde é que está o teu valor? O que é que você tem valorizado? Quais são os seus critérios de julgamento para consigo e para com o seu semelhante? E aí? À medida com que medires, sereis medidos. E a forma como você julga o seu irmão, você será julgado. Não cobre demais das pessoas, não se cobre tanto assim, não seja tão fanático, tão radical, tão extremista. Todo mundo tem defeito, meu irmão, minha irmã. Eu tenho visto na minha vida cristã pessoas que exigem um padrão de comportamento, ou um padrão de santidade dos outros, que nem ele mesmo dá conta de viver, ou de cumprir aquele padrão. E aí exige dos outros. E quando não consegue se manter naquele nível de santidade, de padrão, aí o que ele faz? Ele desiste. Eu não dou conta de ser cristão, não. Não dou conta de ser crente, não. Isso aqui é demais para mim. Eu tenho defeito, não consigo. Quando eu melhorar, quando eu deixar esse vício, ou esse costume, ou isso, ou aquilo, aí eu vou servir a Deus. Mal sabe ele que Deus conhece as suas limitações. Mal sabe essa pessoa que Deus conhece os seus defeitos. E nem por isso ele vira as costas para você. Nem por isso Deus te abandona, meu irmão, minha irmã. Não é porque você se acha o extremista, o santarrão, anda por aí arrotando santidade, exigindo demais dos outros, e não dá conta de seguir aquele padrão de santidade, aquela postura. Muito cuidado com o que você exige dos outros, porque aquilo ali pode ser cobrado de você. E quando for cobrado, você não vai dar conta de corresponder às expectativas dos outros. E às vezes nós mesmos nos cobramos e não conseguimos corresponder às nossas próprias expectativas, e muitas vezes desistimos de servir a Deus porque não conseguimos manter aquele padrão de santidade. Muito cuidado com os seus critérios de julgamento para com os outros e para consigo mesmo. Porque a nossa mente ela vai acusar. A nossa consciência ela vai acusar. Então, não seja fanático religioso não, meu irmão. Não seja extremista não, meu irmão. Seja mais moderado.
Tenha cuidado com seus comportamentos ou com as suas atitudes comportamentais. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 9. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentando-se juntamente com Jesus e os discípulos. Jesus encontrou Mateus na alfândega. Mateus era publicano. Mateus era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos e publicanos na época eram odiados pelos judeus, os seus compatriotas, porque os publicanos cobravam impostos, estavam ali a serviço do Império Romano na época. E os judeus os consideravam pecadores e os consideravam homens desprezíveis. Os desprezavam. Porque os cobradores de impostos, em sua grande maioria, eles tinham o costume de cobrar um pouco a mais e se beneficiar vivendo da corrupção e da cobrança de impostos. Exploravam o povo, alguns, nem todos, né? Também tinha gente boa no meio. Então eles se beneficiavam ali, cobrando a mais do povo, cobrando impostos a mais e se beneficiando da miséria do povo. Pelo que os judeus os odiavam, pelo que os judeus desprezavam os cobradores de impostos. E Mateus era um cobrador de impostos. Mas um dia, Mateus teve um encontro com Jesus. E o evangelho de Mateus é o primeiro evangelho. Um dia Jesus ia passando pela alfândega. E Jesus, glória a Deus, convida Mateus para o seguir. E Mateus o seguiu. Mateus se converteu ao cristianismo. Nós falamos sobre o apóstolo, nós falamos sobre São Mateus, muitos ouvem a história de Mateus, mas hoje nós vamos conhecer um pouco a mais sobre Mateus. E além de ser odiado pelo povo, além de ser cobrador de impostos, Zaqueu agora era cristão. Zaqueu agora decidiu seguir a Jesus. Mas é aquela história, meus irmãos. Deus perdoa, mas o homem não perdoa. O homem dificilmente ele consegue perdoar o outro, ou te perdoar por algum erro que você cometeu no passado. E então, após se converter, Mateus ele faz um banquete para o Senhor Jesus e os seus discípulos. E então vieram ali, naquele banquete, se fizeram presente publicanos e pecadores. Se fizeram presente ali os companheiros de Mateus. E Mateus fez aquela festa, aquele banquete. E os seus companheiros de trabalho, seus amigos, todos vieram e se assentaram à mesa com Jesus no banquete. A mesa do banquete. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E os fariseus, vendo isso, começaram então a murmurar, porque Jesus estava sentado à mesa com Mateus, com os publicanos e com os pecadores. O texto bíblico se refere aos publicanos como pecadores. E
não significa que todos fossem corruptos, não significa que todos fossem pecadores. Porém, dentre eles havia alguns que cobravam a mais. Haviam alguns que exploravam o povo judeu, se aproveitando da miséria alheia. Os fariseus os odiavam. Os judeus os desprezavam. Mas Jesus os acolheu. E agora estava Jesus ali, na casa de Mateus, o cobrador de impostos, em um banquete junto com todos os publicanos, ou com os publicanos que estavam presentes, amigos de Mateus. Glória a Deus. A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? O julgamento dos fariseus. Jesus estava ali, os fariseus murmuravam. Mateus fez um grande banquete. Quando Jesus o encontrou na alfândega ou na recebedoria, local de receber impostos. Jesus o encontrou lá, ele estava trabalhando, ele era um cobrador de impostos, mas Jesus fala para aquele homem, cobrador de impostos, odiado pelos judeus, Jesus fala para ele: ei filho, segue-me. Glória a Deus. Mateus também era conhecido como Levi. O nome Levi significa conexão, juntos, ou conexão forte. É aquela palavra, né? Juntos somos mais fortes. Esse era o nome de Mateus. Esse era o nome, o significado do nome de Levi. Mateus também era conhecido como Levi. Naquela situação ali, os fariseus e escribas murmurando contra Jesus e contra os cobradores de impostos. Jesus era bem relacionado no governo, ou bem relacionado entre os cobradores de impostos. Jesus não faz acepção de pessoas. Enquanto os judeus os odiavam, Jesus o acolhia. Sabe o que isso significa? Que o evangelho está muito acima de interesses humanos, interesses corruptos, muito acima de interesses políticos. E Jesus estava em outro padrão, em outro patamar. Enquanto os judeus estavam ali naquele mundinho de Império Romano sendo explorado, os publicanos explorando, a vida cotidiana da época acontecendo, e Jesus estava em outro patamar. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor é eterno. O reino do Senhor não é um reino passageiro. Não é como um reino dos homens. Alguns, como reis, né, duram uma geração. Ou aqui no Brasil, alguns presidentes é de 4 em 4 anos. Mas o reino do Senhor é eterno. Jesus não é nem de esquerda nem de direita. Ele ama a todos e não faz acepção de pessoas. Foi assim com Mateus, o publicano. E quando começaram a murmurar, Jesus responde. Ó. Lucas capítulo 5, versículo 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de remédio ou de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao
arrependimento. Esta palavra, ela nos revela a amplitude da boa nova do Evangelho. Jesus não veio trazer um conceito político ou uma nova forma de fazer política ou uma nova forma de pensamento. Jesus veio buscar a todos e a mensagem do Evangelho é para todos os pecadores que venham ao arrependimento. Glória a Deus. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores aos arrependimentos. Na verdade, a mensagem do Evangelho é para todos. É para pecadores, é para justos. Todos precisam se adequar, todos precisam se alinhar aos princípios do Evangelho, aos princípios do cristianismo. Esta é a mensagem da cruz. Não importa o seu passado, não importa se é o lugar que você convive, você foi odiado por alguém, ou você foi desprezado, ou viraram as costas para você. Na verdade, o Senhor Jesus, ele não é apartidário. Jesus não é nem progressista, nem extremista. Ele chama todos ao arrependimento. Jesus quer te salvar, quer mudar a tua história e quer te abençoar, independentemente da circunstância. Glória a Deus. Então, Mateus era publicano, e Mateus também era conhecido como Levi, e o nome Levi significa juntos, significa conexão, ou conexão forte. Juntos somos mais fortes. E cuidado com os teus critérios, cuidado com a medida com que você julga uma pessoa, porque você pode ser julgado também. E naquele momento ali, os fariseus estavam julgando os publicanos. Estavam julgando Mateus. E Mateus estava no processo de conversão. Ele estava em fase de transformação. Deixando de ser um publicano. Deixando de ser um pecador. Para ser um discípulo do Senhor Jesus. Para ser um pregador do Evangelho. Para ser o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. E Mateus se converteu ao cristianismo, mudou a sua vida num processo de conversão, abandonando o passado e passando a viver uma nova vida com Cristo. O Senhor Jesus o perdoou, meu irmão. Muitas vezes Deus vai nos perdoar, mas os homens não esquecem o nosso passado. Os homens não esquecem dos nossos erros. Vão te apontar, vão mostrar os seus erros. E se você não tiver nada para ser apontado, então vão inventar. E Jesus, ele declara isso quando os fariseus começam a murmurar. Ele fala, olha, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aquele tempo passou. O Império Romano que dominava sobre os judeus na época, tudo isso passou. Mas o reino do Senhor continua. E ele está dentro de você. O reino é eterno. Meus irmãos, a vida passa muito rápido. Mas o nosso propósito maior não é adquirir riquezas, não é adquirir fama política, não é se introduzir ou se entremeter no meio político. O propósito maior é a salvação eterna. E se você está aí perdendo tempo com isso, meu irmão, eu sinto muito em te dizer, se você trocou Jesus por política, pelo extremismo ou por politicagem, eu sinto em te dizer que você está destinado ao inferno, à sepultura. Pare com tudo isso. Volte ao primeiro amor. Faça como fez Mateus. Se volte para Cristo e abandone o pecado hoje mesmo.
porque Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida.